Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no nosso BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time, com os nossos convidados. Daniel Morales e eu vamos ficar nesse bate-papo, nessa conversa, na entrevista com os nossos convidados de hoje. Teremos por aqui o analista político Anderson Nunes e também o Frederico Nobre, que é analista da Warren. Vamos bater um papo aí sobre commodities, vamos bater um papo aí sobre um rotation setorial aí, vamos bater papo sobre várias coisas. E por falar em bater papo, deixa eu dar um giro aqui sobre o mercado, porque a Bolsa Brasileira está perdendo agora 1,11%, depois de ter subido 1,14% na sexta-feira, praticamente eliminando todos os ganhos da última sexta-feira. Só para lembrar, a Bolsa chegou a registrar o menor patamar hoje em 101.037 pontos, chegando quase a bater ali nos 100 mil pontos. Mas aí essa perda, né, foi reduzida e aí a gente está perdendo apenas 1,16. O Banco Inter segue ali entre as mais baixas, seguindo por uma série de empresas do setor de tecnologia, também de varejo, né? A gente vê as empresas aqui de saúde também, Raia Drogasil, Apvida, Redditor, tem Edux também, Qualicorp, enfim, uma série de empresas, basicamente todas as empresas aí que estão atreladas ou de alguma forma ligadas à questão das altas dos juros futuros, estão sofrendo nesse pregão de hoje. E aí as empresas mais, digamos, atreladas ao dólar acabam tendo um desempenho melhor, né? A gente vê Companhia Siderúrgica Nacional, Usiminas, JBS, a gente vê Grupo Pão de Açúcar, depois de falar ali sobre leilão, reformulação, depois da venda do Extra Hiper, estão ali nessa movimentação. O setor de petróleo também, de mineração, acabou reduzindo perdas, a gente vê os grandes bancos, todos eles num patamar positivo. Mas o que eu quero chamar a atenção, o que vale destacar nesse pregão de hoje, são as bolsas internacionais, tá? Porque as bolsas internacionais viveram momentos de patamar negativo, principalmente as bolsas europeias. A gente viu hoje, depois da gente ver a questão do desemprego na zona do euro, o desemprego na União Europeia, as bolsas europeias fecharam no patamar negativo. DAX na Alemanha caiu 1,13%, FTSE no Reino Unido caindo 0,53%, CAC na França caiu 1,44%, o índice Eurostoxx fechou numa queda de 1,54%. E nos Estados Unidos, também bolsas para baixo. Dow Jones cai 1,35%, o S&P cai 1,66% e a Nasdaq já cai 2,11%. Só nesse ano a Nasdaq já registra a queda aí de mais de 7%. E aí, se a gente for pegar no pico, né, da Nasdaq nos últimos pregões lá de 2021, a gente vê que a Nasdaq já acumula uma perda de praticamente 10%, ou seja, esse cenário aí, né, de payroll que a gente viu na semana passada, de ata do Fed, com vários bancos prevendo ali, projetando elevação de juros mais vezes, né, do que o projetado anteriormente, cerca de 3, 4 vezes ao longo agora de 2022, acabam mexendo com a bolsa da tecnologia lá nos Estados Unidos. As grandes empresas de tecnologia também seguem amargando queda atrás de queda, né? Esse cenário dos Estados Unidos, a gente tem indicadores essa semana de inflação também nos Estados Unidos, inflação ao produtor, inflação ao consumidor, também serve para deixar no radar aí, monitorando, né, os investidores monitorando esses movimentos para ver qual a reação das bolsas internacionais, das bolsas americanas e, claro, todos os impactos que isso causa aqui na nossa bolsa. O dólar segue em alta, né? A gente vê uma alta de 0,73%, o dólar sendo cotado agora aos R$ 5,67. Lembrando que a maior variação diária hoje chegou aos R$ 5,69. E aí todo esse cenário, sabe o que impacta também? Impacta os criptoativos, tá? O Bitcoin nesse momento
está caindo 0,99, mas o Bitcoin hoje, segunda-feira, chegou a cair, né, passar o patamar de 40 mil dólares, chegou a ser negociado aí aos 39 mil dólares, né? Ou seja, mexendo bastante aí com o preço do Bitcoin. Agora o Bitcoin está sendo negociado a 41.724 dólares. O Ethereum está caindo 2,5% aos 3.080 dólares. E essa é a perspectiva, esse é o cenário, essa é a fotografia que a gente vê nas bolsas internacionais, a gente vê nos criptoativos e a gente vê na bolsa brasileira também. Deixa eu chamar o Daniel Morales aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Muito boa tarde para você, Daniel Morales. Muito bom poder partilhar esse BMC Marketing mais uma vez contigo, começando essa semana com o pé direito, né, Morales? Com certeza, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde também aos amigos ligados aqui no BMC Marketing. A partir de agora, a gente segue junto, segue firme até 3 e pouquinho aí que vai o nosso programa hoje. Exatamente. Ô Daniel Morales, vamos começar com o nosso giro rápido de notícias aqui. Bora lá. Porque a SUSEP divulgou hoje que o setor de seguros registrou a arrecadação de 275 bilhões de reais acumulados no ano de 2021. Esses dados, eles foram computados até novembro e mostram um crescimento de 13,1% em relação ao mesmo período do ano anterior de 2020. Mesmo sem contabilizar o resultado do mês de dezembro, o valor arrecadado pelas empresas do setor superou o total de receita de 2020, quando a arrecadação havia sido de 274 bilhões de reais. A linha de negócios rural foi o destaque, com crescimento de 38,7%. Seguros das linhas de responsabilidade civil, transporte e patrimonial também se destacaram, com crescimento acima de 20% na arrecadação de prêmios em 2021. Pois é, a TOTUS fechou o contrato de compra da startup de inteligência artificial InnovaMind por 23 milhões e meio de reais. A empresa utiliza Big Data para criar produtos e serviços digitais. O negócio foi firmado pela Dimensa, subsidiária da TOTUS. E segundo a TOTUS, com a compra, a Dimensa amplia sua oferta de produtos e serviços para seus clientes e dá mais um passo estratégico para fortalecer sua posição de liderança no segmento de tecnologias B2B para o setor financeiro e também de fintechs. Daniel Morales, o ministro Paulo Guedes já está de volta das férias. E ele tem uma série de questões para resolver. As duas principais são a solução ao veto do presidente Jair Bolsonaro, aquela lei do refis de empresas do Simples e do microempreendedor individual, e a outra questão é sobre o reajuste de salário aos servidores. Segundo o broadcast, o ministro trata a questão do refis como simples e avalia que não existe divergência de mérito da equipe econômica sobre esse parcelamento. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse que o parlamento deve derrubar o veto ao refis e que só vetou a matéria para não contrariar a lei de responsabilidade fiscal. E a Vale paralisou parcialmente a circulação de trens na estrada de ferro Vitória a Minas. A mineradora também interrompeu a produção do Sistema Sul e Sudeste. O objetivo é garantir a segurança dos empregados e da comunidade por causa das fortes chuvas que atingem Minas Gerais. A Vale destaca que não houve alteração no nível de emergência em nenhuma de suas estruturas, que são acompanhadas de forma permanente. Também a Uzi Minas paralisou temporariamente a usina de Musa devido à chuva. A empresa informou que a usina acionou o nível 1 para a sua barragem central. As atividades devem ser retomadas quando as condições climáticas melhorarem e permitirem acesso seguro às minas. A paralisação da Musa não deve afetar o fornecimento de matéria-prima para a Uzi Minas. E a CSN e a CSN Mineração também suspenderam operações na região. As empresas comunicaram interrupção na mina Casa de Pedra, que fica em Congonhas, Minas Gerais, por conta também das fortes chuvas. A retomada das operações deve acontecer nos próximos dias. Exatamente, Daniel Morales, a gente vê toda essa movimentação, inclusive vamos repercutir bastante essa questão aqui com o nosso entrevistado Frederico Nobre, que vai entrar daqui a pouquinho, analista da Warren, para bater um papo com a gente.
Mas agora, deixa eu dar uma passada no chat, só para dar um alô pro pessoal antes da gente chamar o Anderson, que já está preparado, eu sei que ele já está preparado aqui para bater um papo com a gente. Deixa eu dar um alô pro Rui das Neves, pro MPK, que falou boa tarde, Felipão, candidato a ministro, só cai essa bagaça. Essa bagaça eu acredito que seja o Ibovespa, né? É complicado. Adilson Lima Gonçalves falou, o Gani não está nem um pouco preocupado com o dólar. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ezequiel Santos, Igor Farisato tá por aqui também, o Anderson Vieira, This is Women's Sports, olha só quem tá por aqui. Daniel Vicente, Júlio César, Belmiro Fernandes, Marcelo G, o professor Vinícius, Felipe de Mello, Açaí com Farofa, todo mundo conectado com a gente, todo mundo na audiência, e eu vou pedir gentilmente para quem não está inscrito ainda, se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aqui. E claro, né, Daniel Morales, já ir preparando as perguntas aqui para o analista político que vai conversar com a gente daqui a pouco, né? Já falar para o pessoal desenvolver perguntas aqui para a gente poder repassar para o Anderson Nunes. Aliás, é um assunto que quase ninguém gosta, né? Política, né? É um assunto que o nosso chat quase abomina. Então, gente, deixa a pergunta aí para a gente deixar aquele famoso fogo no parquinho. É isso aí, Morales. Então vamos chamá-lo, né? O Anderson Nunes, analista político, já está aqui com a gente. Quero desejar uma ótima tarde, um bom começo de semana para você, Anderson. Bem-vindo ao BMC Market, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde aos telespectadores da BMC News. Como vai? Tudo certo? No cenário político, numa situação divergente, num cenário que seria de tranquilidade, de férias, vindo aí com o tema de refis, igual nós tivemos na sexta-feira, que pegou muita gente no contrapé, achando que o presidente, na própria live dele semanal, que iria aprovar, que ele não vetaria a questão das micro e pequenas empresas e trouxe aí um fator complicador para o mercado financeiro. Pois é, né, Anderson? E aí o ministro Paulo Guedes volta das férias com esse leque de pepinos para resolver, entre eles, a questão do refis, que o presidente Jair Bolsonaro falou que só vetou para não contrariar a lei de responsabilidade fiscal. E aí eu queria saber contigo, né? São cerca de 50 bilhões ali de dívidas dos micro e pequenos empresários, dessas empresas que sofreram bastante ao longo da pandemia, né? Inclusive nesse último ano, várias delas fecharam, várias delas tiveram vários problemas para poder pagar suas contas, demitir funcionários, entre outras questões. E aí eu queria saber como que fica essa questão, sendo que a gente acabou de noticiar, né? O ministro Paulo Guedes acredita que é uma questão de fácil solução ali. É de fácil solução mesmo? Traz alguns impactos políticos, tanto para o presidente quanto para a equipe econômica, na sua visão? Não é de simples solução, pelo menos os técnicos da equipe econômica, num dos relatórios que eu li, ele não fala sobre isso, fala que somente um projeto de lei conseguiria sanar esse problema. A ideia seria trazer via medida provisória, mas, porém, essa não será a solução. O grande vilão é que no dia 31 de janeiro se encerra o período de inscrição para o Simples Nacional, e se as empresas tiverem débito com o fisco, elas não podem se inscrever, que é o caso das micro e pequenas empresas com dívida. Agora fica a questão, será que vão adiar esse prazo para 31 de março ou até 31 de maio, como está sendo falado? Por exemplo, o presidente não aprovou, ele vetou por dois fatores. O primeiro, que não tinha indicação de fonte de despesa, da onde sairia essa abertura de mão de arrecadação do governo, e o segundo, por causa da lei eleitoral, que em ano de eleição não permite fornecer concessões ou benefícios, no caso, fiscais. Então, ele incorreria numa possibilidade de lei de responsabilidade fiscal pelos dois fatores. Então, juridicamente, o presidente foi obrigado a vetar, deixando a critério do Congresso derrubar o veto. Mas vale lembrar que o Congresso só volta às atividades dia 2 de fevereiro e o prazo final do Simples, dia 31 de janeiro. Olha o problema colocando aí, sendo embaraçado para a sociedade. E depois o pessoal fala que durante o período de férias não tem problema com recesso parlamentar. Vimos aí um problema num Simples que vai ocorrer por causa de um simples veto presidencial no refis. Entendi. Então, assim, só para a gente entender qual que seria o cronograma. O
o parlamento poderia vetar, né, derrubar o veto do presidente, só que daí passaria a inscrição para o Simples. Mas o presidente ele pode editar uma medida provisória para poder fazer essa questão, mas mesmo com essa medida provisória, ele incorreria naquela lei de responsabilidade fiscal por causa do período eleitoral, do ano eleitoral. Então, tá meio complicado isso aí, né, Anderson? Meio que tá meio difícil de... A questão é que ele não vai poder editar por medida provisória. Os seus próprios técnicos falaram, somente um projeto de lei. E não tem tempo hábil, por exemplo, para 31 de janeiro, esse projeto de lei está votado. O pessoal está de recesso parlamentar, eles estão de férias. Só voltando às atividades dia 2. Então o veto seria, a medida ideal seria a derrubada do veto, porém o prazo do Simples deveria ser prorrogado. Então vai ter que analisar a prorrogação do Simples para conseguir abarcar todo mundo, no caso das micro e pequenas empresas, de conseguir refinanciar e aí sim aderir ao Simples teoricamente sem dívida. Tem como mexer nesse cronograma, Anderson? Porque se termina no dia 31, tem como fazer alguma coisa retroativa após a volta do recesso parlamentar? Eles podem adiar ao Simples. Em vez de prorrogar, por exemplo, para dia 31 de janeiro, que seria a data, a comissão que forma, na verdade, o Simples, que é formado por vários secretários de Estado, da Fazenda, enfim, um grupo, eles podem adiar, por exemplo, para 31 de março, e assim ganhar tempo hábil para conseguir ou aprovar esse projeto de lei, ou até mesmo ter uma derrubada do veto, ao qual as empresas podem aderir, renegociar suas dívidas, pagar a primeira parcela do parcelamento, e com isso está livre para poder aderir ao Simples. Então, uma das soluções seria politicamente derrubar o veto, e mesmo assim ainda prorrogar para 31 de março, por exemplo, uma data. E mesmo sendo colocado, algumas pessoas já estão dizendo que 31 de março seria um prazo curto, e prorrogaria até maio, por exemplo. Nós temos uma situação complicada do Simples para micro e pequenas empresas que têm dívidas, e elas não conseguiriam aderir ao Simples até o dia 31 de janeiro. Uma situação delicada para os pequenos empresários no Brasil. Ô Anderson, a gente está vendo aí um cenário eleitoral complicado, né? Tem tomado conta aí dos noticiários aí desde o ano passado, né? A gente está falando muito sobre política, sobre eleições até antecipadamente, né? A gente já viu reflexos disso na Bolsa de Valores. E pelo que tudo indica, vamos ter várias movimentações ainda ao longo desse ano. Como é que você vê essa questão? Quais pontos ainda devem mexer com o mercado nesse cenário político? Alguns pontos, por exemplo, a privatização da Eletrobras é um ponto. Nós temos a reforma tributária que está no governo, no caso no Senado, para ser colocada, e Rodrigo Pacheco quer colocar o seu nome. E dentro dessa reforma tributária, por exemplo, tem a taxação dos dividendos. Essa taxação dos dividendos acertaria em cheio o mercado financeiro. Várias empresas com caixa anteciparia, por exemplo, talvez uma divisão do lucro, dependendo de como viesse a lei, se fosse a partir da publicação, ou se na publicação da lei esses dividendos que estão em caixa já poderiam ser tributados. Então nós vamos ter aí uma situação complicada, por exemplo, com a reforma tributária. Eu acredito que em ano eleitoral é meio complicado passar-se uma reforma, tanto tributária, quanto uma reforma administrativa. Nós temos um outro tema também, que é a reforma, no caso, a privatização dos Correios, que é diminuir um pouco o tamanho do Estado. Então nós temos alguns temas que são complicados e, para mim, o ponto crucial nesse ano, um deles é a reforma tributária. Anderson, até o Felipe está fazendo uma pergunta aqui no nosso chat, eu estou monitorando aqui. Uma das perguntas dele é justamente sobre essa questão das reformas. Você acha que existe a possibilidade, ou existe pelo menos a capacidade de dar andamento nessas reformas, seja política, seja fiscal, seja tributária, nesse ano eleitoral? Bom, capacidade eles têm de fazer. Olha o que aconteceu no final do ano, quantos projetos foram aprovados, por exemplo, em dezembro. Muita coisa foi aprovada em dezembro. Agora, o risco político para passar uma reforma tributária, ele é meio complicado. Por exemplo, uma reforma administrativa que vai mexer com servidores públicos. Será que isso vai ser bem aceito por eles? São temas delicados para serem mexidos no ano eleitoral. E muita negociação vai ter que ser feita, inclusive de partidos, conseguir o apoio dos deputados, fazer várias manobras. Então, em ano eleitoral é meio complicado.
pode ser que a reforma tributária passe pela vontade do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco. Como eu disse, ele quer carimbar alguma coisa para chamar de seu, e como ele é candidato, pré-candidato a presidente da República, é um tema que ele quer levantar na bandeira, falando que ele conseguiu reduzir, por exemplo, o imposto de renda ou outros impostos para a sociedade. Mas, para passar na Câmara, por exemplo, eu não vejo com sucesso. Ele não vai conseguir o apoio para passar, e é um tema complicado para o governo. Não é um tema simples de ser colocado. Porque, ao mesmo tempo que o pessoal fala que sabe o tamanho que pode ser do rombo, no caso de diminuição de arrecadação, outros não conseguem ter integralidade. A PEC dos precatórios, até o último dia da aprovação, praticamente não sabia se o valor era o certo. Ela foi mesmo até mesmo recalculado. Então, a reforma tributária também vai cair nesse mesmo sentido. Eu acredito muito difícil o ano eleitoral ser colocado em votação, até porque as eleições já começam a partir de agosto. Vai até outubro. Caso nós temos um segundo turno, vai até novembro. Então, é meio complicado ter sistemas que são delicados de mexer tanto com a sociedade quanto aos servidores públicos. Uhum. Ô Anderson, tem uma questão, você estava falando sobre essa própria reforma tributária. Na resposta anterior, você comentou que uma das saídas, né, seria a reforma tributária. Eu sei que o ministro Paulo Guedes, ele falou que uma das saídas também para fazer aquele reajuste, né, dos servidores seria a reforma tributária, que teria mais dinheiro entrando no caixa do governo, né? E essa questão já foi tratada lá atrás, tributação de dividendos e tudo mais, já foi tratada no ano passado. Essa reforma, essa entrada mais de dinheiro, acaba sendo uma tábua de salvação, acaba sendo praticamente sempre uma solução dos problemas financeiros e de dinheiro do governo, né? Quando falta dinheiro em algum lugar, mas a gente precisava passar a reforma tributária. Quando fizer essa reforma, isso vai trazer de fato esse dinheiro ou acaba sendo mais uma questão de discurso, uma questão mais de retórica para ver se dá uma acelerada no Congresso para aprovar esses temas? É mais uma questão de discurso. A reforma tributária era necessária, por exemplo, o pagamento do Auxílio Brasil, e resolveu o problema do pagamento do Auxílio Brasil com outras formas. Então, nesse momento, ele está utilizando uma fala para poder tentar aprovar a reforma tributária e fazer a arrecadação, por exemplo, no caso, se fizerem isso, da taxação de dividendos, ou aprovar a reforma tributária, ou até mesmo a reforma do imposto de renda, como está no Senado, mas vários senadores são contra essa reforma do imposto de renda. Então, é uma fala. Agora, se nós formos colocar, por exemplo, 1% de reajuste, nós temos de 4 a 5 bi de rombo fiscal por ano. Ou seja, o rombo, no caso, das contas públicas, de 4 a 5 bi. Então, se ele der um reajuste de 5%, vai dar de 16 a 20 bilhões de reais por ano para pagamento dos servidores públicos. Eu acredito que o próprio presidente possa ser que ele recue e não dê o reajuste nem para os policiais federais, como está sendo colocado no orçamento agora desse ano, de 2022, em torno de 2 bilhões de reais de orçamento. Então pode ser aí que o presidente recue e vai ser uma matéria, na verdade, de muito protesto, igual nós temos a paralisação prevista agora para o dia 18, como foi colocado logo no início aqui da programação. Nós temos a paralisação no dia 18, que se não conseguirem alcançar no começo de abril o reajuste, não adianta mais, pois aí entra a questão das leis eleitorais e já não pode mais aplicar reajuste ao serviço público. Então, nós temos uma situação muito delicada com essa questão dos reajustes aos servidores federais. Legal. O Anderson, falando um pouco sobre os movimentos mais recentes na política, o tema reajuste para servidores públicos segue também dando o que falar, né? A operação padrão de funcionários da Receita tem causado fila de caminhões em Roraima e pode elevar aí o preço dos combustíveis pela demora na liberação no Porto de Santos. Como é que você avalia esses impactos nas importações e exportações? E, claro, também na reivindicação de reajustes por várias categorias. Nós temos, na verdade, assim, eles estão prejudicando perdão pela palavra, eles estão com a operação padrão realizada pelos auditores da Receita Federal. E nessa operação padrão, eles demoram muito mais tempo do que o normal, por exemplo, para fazer a liberação de carga. Então, nós já temos, sim, a falta de alguns produtos, por exemplo. Vai ter essa falta de produtos se eles continuarem? Sim, evidentemente. Vários portos estão carregados, já não tem mais espaço, por exemplo, nas partes físicas, para aguardar essa liberação, e nós podemos ser, sim, essa falta, por exemplo, de combustível, dependendo de como for do combustível importado. Agora,
O governo vai negociar? Essa é uma incógnita que nós temos de qual será a negociação. Os auditores da Receita Federal, eles queriam apenas uma situação, que era um pagamento de um tipo de concessão deles direto, que era o bônus de produção deles, similar a isso, com o nome falando. E eles só queriam esse valor, que daria em torno de R$3.000 mês para eles. E aí começou a considerar, quando o presidente decidiu a beneficiar apenas um setor, que foi os policiais federais, aí entra os policiais rodoviários federais, o DETEM e tudo isso, aí causou esse alvoroço no Banco Central, na Controladoria Geral da União, e nós estamos vendo aí praticamente todos os servidores aderindo à paralisação, por exemplo, no dia 18. Se essa paralisação não resolver, eles vão marcar na próxima semana, no dia 25 e 26 de janeiro. E aí sim nós podemos ter um problema se eles deflagrarem a greve a partir do dia 1º de fevereiro. Hoje eles estão fazendo uma operação padrão, como falou, no caso, nós estamos tendo um problema aí com a entrada de caminhões no país, mas também nós vamos ter problema, por exemplo, com importação e exportação para liberação de carga. E eu não duvido de nós termos problema, sim, de abastecimento de produtos em nosso país, devido a essa operação padrão dos auditores fiscais, dos auditores da Receita Federal. Ô Anderson, e ainda falando um pouquinho sobre essa questão, né, o presidente Jair Bolsonaro falou que talvez não haja reajuste para nenhuma categoria. Voltar atrás, numa categoria que já havia sido prometida, né, algum tipo de reajuste, qual que seria o efeito, né, politicamente para o presidente? Seria maior, menor do que não dar reajuste para quem já não tinha direito, digamos assim? Ou esse efeito não é tão grande? Como que seria o efeito político, né, capital político para o presidente Jair Bolsonaro voltar atrás numa decisão como essa? Nós temos que separar essa decisão em duas fases. Para o mercado financeiro, por exemplo, ele voltar e não dar reajuste para ninguém, seria o ponto ideal, que você tem, por exemplo, um risco fiscal equilibrado. Não tem, por exemplo, um aumento aí, se der 5%, de 16 a 20 bi, por exemplo, a mais nas contas públicas. Então, para o mercado financeiro, seria um mundo perfeito. Porém, se ele voltar atrás, nós podemos ter greves pontuais onde não existe hoje, por exemplo, com os policiais federais. Eles estão felizes, teoricamente, pela possibilidade de aumento. Agora, como ficaria uma categoria que o apoiou politicamente desde o início, antes da candidatura dele, que é um grupo que apoiava? Mas vale lembrar que houve benefícios, por exemplo, ao grupo militar. Logo no começo do governo, no primeiro ano, melhorou o salário do pessoal, dos militares, e é por isso que você vê uma categoria tranquila, não reivindicando, conseguiram reequilibrar a questão de salário, conseguiram resolver a questão da previdência, por eles tiveram um diferencial, a questão do plano de cargos e salários dele de carreira melhorou, então eles estão tranquilos, eles foram atingidos diretamente pelo presidente, sendo beneficiados, ou seja, atingiram de forma positiva. E os policiais federais, por exemplo, foi um grupo que sempre apoiou o presidente da República, que não foi beneficiado, por exemplo, pela questão de previdência, eles mantiveram a mesma situação que todos os outros tiveram, que é uma categoria que já reivindicou essa questão previdenciária, e com isso, ter uma revolta de um grupo que sempre apoiou ele politicamente não é interessante para um presidente que busca uma reeleição, caso ele venha a se candidatar. Hoje ele fala de tentar a reeleição. Então, nesse momento, seria uma situação política complicada para o presidente recuar nesse aumento, por exemplo, para os policiais federais. Agora, se ele não der o aumento geral de classe, como ficaria? A situação política vai ficar bem deteriorada para essa questão. O Anderson, tem uma pergunta aqui no chat, é do Rock Schnaps. Ele pergunta o seguinte: o mercado financeiro já está precificando um eventual governo de esquerda? Como é que falhou a pergunta, perdão? Não tem problema. O Rock Schnaps, aqui do chat, ele pergunta o seguinte: o mercado financeiro já está precificando um eventual governo de esquerda? Nesse momento, ele está precificando ali um governo de esquerda. Eu acredito que ele possa estar precificando parcialmente um governo de esquerda. Mas a Petrobras, por exemplo, está quase na sua máxima do ano passado. Nós tivemos na faixa de R$30 a Petrobras. Então ele pode estar precificando sim de forma parcial. Mas a precificação só vai vir a partir de quando realmente virem as eleições, quem serão os candidatos de terceira via, e como as pesquisas vão. Nós estamos muito distante ainda. Nós estamos próximo das eleições, mas ao mesmo tempo tem uma distância ainda para o cenário eleitoral para se começar a precificar na
totalidade os ativos. Tá certo. Tem mais perguntas ainda nesse sentido, e aí o Felipe pergunta, na sua visão, qual seria o candidato mais cotado, ou que tem mais disposição, que tem mais capacidade para ser a terceira via? Seria Moro ou seria o Dória, com um time econômico de peso ali, né? A gente viu ambos trazendo economistas bastante renomados, né? Para a sua equipe, para o seu time ali, inclusive alguns já publicando questões nos jornais. Como que você veria essa situação aí, Anderson? Bom, nós temos 3 pesquisas para sair dessa semana, do Banco Genial, da Revista Exame e da XP Investimento, na quarta, quinta e sexta-feira. Eu acredito que o Moro possa reduzir um pouco do seu capital político e não vir com 2 dígitos, por exemplo. Então, se isso realmente acontecer, nós temos, por exemplo, um candidato, no caso, o João Dória, que ele pode ser um possível candidato, ele já ganhou as prévias no PSDB e vinha crescer nas pesquisas. Então, nesse momento, uma terceira via seria colocada pelo Moro, que está em segundo lugar. Em terceiro lugar nas pesquisas. Porém, se essas pesquisas não colocarem, não fazer o Moro subir até o mês de fevereiro, conseguindo 2 dígitos, a campanha dele começa a não ficar viabilizada para uma terceira via. E eu já vejo, por exemplo, uma possibilidade, por que não, dele se juntar ao Dória e vir, por exemplo, como vice do Dória. E formar uma terceira via com chance de chegar, no caso, a um segundo turno. Então nós temos que fazer vários arranjos e, como eu falei, até agosto nós temos muito tempo para se fornecer vários candidatos e as pesquisas confirmarem quem de fato vai ser o candidato. Nesse momento, nós temos uma terceira via com o ex-ministro Sérgio Moro e com o governador de São Paulo, João Dória, sendo aí caminhando para uma terceira via. Agora, se polarizar muito, vir o Ciro e vir outros candidatos, aí a terceira via acaba enfraquecendo e nós vamos ter aí um segundo turno, como está caminhando com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Então fica complicado falar quem vai ser uma terceira via, se realmente vai ter chance, e essas pesquisas dessa semana vai começar a demonstrar esse caminho de uma terceira via, se vamos ter ou não. Ô Anderson, uma última pergunta, eu pego até a base da pergunta do Igor Farizato, que ele estava perguntando como que o mercado vê o nome do Guido Mantega como um braço econômico aí do Lula e o Paulo Guedes como braço econômico do presidente Jair Bolsonaro, né? E aí colocando na balança o que o mercado gostaria mais de ver, algo próximo a Mantega, algo próximo a Paulo Guedes, qual o mercado teria mais afinidade? E aí eu aproveito até para incluir, né, os nomes trazidos aí pela terceira via, como com o Dória, sempre com o Henrique Meirelles mais próximo e o Moro com o Pastore mais dando suas contribuições econômicas ali. Como que o mercado vê esses nomes, na verdade, né? Como que o mercado acaba tendo afinidade por um ou por outro, ou isso acaba não interferindo tanto assim na precificação? Seria mais uma questão de governo mesmo? Tudo vai depender do plano de cada um. Como que vai ser o plano econômico colocado por cada um deles. O mercado já passou por Henrique Meirelles, foi muito positivo, tanto como ministro da Fazenda, como, por exemplo, presidente do Banco Central. Nós estamos com a experiência do Paulo Guedes e tivemos a experiência do Mantega no passado, do Pastore ainda não. Então fica complicado dar uma avaliação de forma positiva para cada um dos nomes, sem apresentar, por exemplo, qual vai ser o plano econômico. E o governo e o mercado financeiro vai fazer isso, para saber qual vai ser a atitude ou o que eles vão fazer para o mercado. Mas alguns nomes já foram testados. O Paulo Guedes, o Henrique Meirelles propriamente, e o próprio Guido Mantega. Dentro desses, por exemplo, o que talvez tenha maior rejeição é o Guido Mantega. E o Paulo Guedes nós temos com a atualidade, e o Henrique Meirelles já foram testados. Uhum. E pelo que foi publicado recentemente, né, praticamente todos eles acabaram trazendo artigos aí em jornais de grande circulação. Dá para tirar algum ponto, assim, alguma questão? Ou uma prévia, pelo menos, nesse sentido? Nesse momento, foi bastante criticado, por exemplo, o Guido Mantega, nos artigos que saíram das últimas reportagens. Então, ele, por exemplo, o que seria a maior rejeição, talvez seria o nome ali de acordo com os artigos.
mas ainda temos que esperar como que vai ser, o que eles vão falar nesse plano econômico, qual vai ser a proposta de governo deles. Entendi. O Anderson, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu tempo, por responder essas inúmeras perguntas que a gente faz e que o pessoal do nosso chat também traz aqui para a gente. Claro que a gente está só no comecinho de janeiro, mas praticamente todo mundo de olho em outubro, né? Querendo saber o que vai acontecer nesse período eleitoral aí. Claro, a gente vai montando aí esse quebra-cabeça com as notícias recentes e com os cenários possíveis também. Mas obrigado por participar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Um abraço para você. Até uma próxima. Um forte abraço e estou à disposição da equipe da BMC News e dos telespectadores. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu, Anderson. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. É isso aí. Esse foi o Anderson Nunes, analista político, esteve aqui com a gente trazendo sua visão sobre todas essas movimentações, né, as notícias recentes da política e também as projeções, o que vai acontecer daqui para frente em todo esse cenário eleitoral. Bom, o Frederico Nobre já está aqui com a gente, mas eu quero chamar rapidamente o Daniel Morales para ele dar um giro do mercado, trazer para a gente a movimentação, os números, o que está rolando no mercado nesse momento, Daniel Morales. Pois é, Felipe, o Ibovespa vai caindo aí 1,33%, agora com 101.353 pontos. Entre as altas aqui, a gente destaca aqui o Pão de Açúcar com alta de 2,53%, a Companhia Siderúrgica Nacional com 1,99% de alta, sobe também a Uzi Minas com 1,91%, a Equatorial também com 1,83%, a Braskem está subindo 1,69%, JBS 1,56%, tem também a Marfrig com 1,04%, Ambev 0,96%, o Bradesco também 0,96%, Copel 0,82%, também tem Iguatemi, tem Vivo Telefônica, tem Santander. Entre as baixas, a gente tem aqui o Banco Inter com menos 9,80%. Melius caindo aqui 6,90%. BRF 5,24%. Magazine Luiza 4,98%. Redditor está caindo 4,96%. Hapvida está recuando 4,34%, positivo 4,13%. Mas também vem caindo aqui a Pets, a Idux, a Qualicorp, a Sul América, o grupo Notre Dame Intermédica, BR Malls, VEG também. E o dólar subindo, agora 0,75% de alta, com R$ 5,70. Felipe. Valeu, Daniel Morales. Obrigado aí pelo giro do mercado e a gente trazendo todas as informações. Inclusive, vamos trazer o nosso próximo convidado dessa segunda-feira, comecinho de semana, Frederico Nobre, analista da Warren, está aqui gentilmente trazendo a sua visão para todo o cenário de commodities. Muito boa tarde, Frederico Nobre. Um prazer falar contigo aqui no BMC Market. Boa tarde, boa tarde. Agora realmente de tarde aqui, né? Eu tô acostumado a vir de manhã, mas é um prazer estar aqui como sempre. Boa tarde a todos que estão assistindo aí. Pois é, você vinha de manhã, na verdade, naquele período de meio-dia, né, que o pessoal não almoçou ainda, fala bom dia, mas a gente sabe que é boa tarde e fica aquela, é bom dia ou boa tarde. Agora sim, boa tarde pro Fred, que... Eu também, quando eu não almoço, é que eu almoço cedo, né, mas quando eu não almoço eu falo bom dia até eu ingerir algum alimento, não tem jeito. Fred, vamos começar falando então sobre a Vale, porque a empresa hoje passa por uma queda, eu queria entender a sua visão sobre isso. A gente viu um movimento de queda no minério lá na China, e a gente também viu aquelas notícias sobre as chuvas em Minas Gerais que acabaram interrompendo, né, o escoamento e também parte da produção da empresa. Como que você avalia essa queda da Vale e os reflexos desses problemas das chuvas na operação, também nas metas de produção da mineradora? Vai ter algum impacto? Você consegue precificar algum tipo de movimento, inclusive por conta dessas situações? Então, é uma boa pergunta. Eu acho que isso é residual. Na verdade, eu acho que o maior fundamento, apesar dessas notícias que
tendem a ser notícias ruins, né, impactam, obviamente, na unha ali o resultado final da empresa, eu acredito que a gente está vendo uma boa recuperação na mineração e siderurgia, né, inclusive a Vale esse ano destoando até aqui do Ibov, dos outros índices, então eu vejo esse movimento como uma visão do mercado de que os preços das commodities de 2022 vão ser modelados pela China e que a China talvez realmente impulsione uma recuperação econômica mais rápida, injete estímulos na economia, né? E se esse for o caso, então o minério de ferro, os metais vão ser os principais beneficiados, assim como o carvão de coque, que também é utilizado para fabricar aço. Então, acho que essa é a visão que o mercado vem repercutindo, inclusive quando a gente olha aí para as cotações das empresas, né, desde dezembro até aqui, teve uma alta relevante. Um outro fator também são os menores custos de frete agora, né, que ainda não normalizaram para um preço compatível ali com a mediana de uma série histórica mais longa, mas reduziram perante o valor que a gente viu ali no final do ano passado, no último trimestre, em meados do ano passado também. Então esse é um outro ponto positivo. Então eu vejo como um ano positivo para commodities de uma forma geral, e metais está dentro dessa. Metais, na verdade, são commodities que são os mais beneficiados nesse sentido, considerando que eventualmente a China vai efetivamente impulsionar uma recuperação econômica com estímulos mais fortes. Uhum. Legal. Ô Fred, ainda sobre Vale, eu lembro que um tempo atrás nós tivemos uma boa queda no preço, chegando aí a cerca de R$ 63, e muito disso por conta das incertezas do preço do minério, né, as interferências do governo chinês, entre outras questões. Como é que está essa análise mais estrutural sobre a empresa? O minério ele voltando para cima, a China com menos pressão, o cenário sugere uma retomada mais forte para a Vale? Então, a Vale ela tem seguido uma estratégia de value over volume, né? Uma estratégia mais voltada para a qualidade do minério que ela vem produzindo do que efetivamente para aumentar tanto o volume. Até porque a gente viu no ano passado a tamanha volatilidade que ocorreram nos preços do minério, né, chegando a bater $230 por tonelada, depois voltou, fechou ali nos $100 no final do ano, mas assim, de todo modo é importante levar em consideração que a Vale ela tem um minério de ferro de mais alta qualidade e o foco hoje da companhia é esse, produzir um minério que vai ser utilizado nas usinas e que é um minério de boa qualidade. Então aqui quer dizer, não é que a Vale ela vai começar a produzir muito mais, né? E óbvio que o preço do minério de ferro impacta no resultado final. Então a gente viu uma grande diferença no resultado da Vale do segundo tri para o terceiro tri, porque isso aí variou em função do preço do minério. Mas o break-even hoje, ainda com o aumento de custos, é algo em torno de $54, $55. Então a Vale ela está bem longe do break-even, ela tem uma gordura, né? Ela é uma empresa eficiente, que é bem focada na redução de custos. Eu vejo como um cenário positivo, e a China, claro, sendo o principal fator externo ali, já que o resultado da Vale, pelo menos um terço, 40%, a gente pode atribuir à China. Uhum. Falando em China, o Marcelo Miranda, ele fez duas perguntas aqui, ele falando assim, como que você avalia a capacidade de produção da China que não utiliza minério em sua produção? O impacto também na demanda pelo minério. E aí ele faz um comentário aqui, deixa eu só, que saiu da minha tela aqui, ele fala o seguinte, qual seria a tese que sustenta elevação no preço do minério? Porque tem crise no setor consumidor lá na China, né? Questão de construção pressionado também, jogos de inverno, mudança na matriz de crescimento, enfim. Ele queria entender um pouquinho mais sobre essa tese e também a capacidade de produção lá na China, o Fred. Tá, perfeito. Então, a tese de investimento em Vale, ela não é uma tese que ela depende tanto do preço do minério de ferro. É lógico que, por ser uma mineradora, como qualquer outra empresa de commodity, o preço de venda final do produto ele é a variável que menos você pode controlar. Então, é assim para Vale, é assim para
Petrobras, é assim para a PetroRio, enfim, são empresas que obviamente conseguem fazer hedge de parte da produção, mas isso tem certas limitações. Então, quando a gente investe em empresas de commodity, você vai investir na empresa olhando as margens, olhando a eficiência operacional, olhando a qualidade do produto também, se tem alguma diferenciação, alguma vantagem competitiva, porque no final das contas, a commodity, o preço dela ele é volátil, né? E é assim que funciona. Então a Vale, a tese é que a Vale ela vai fazer dinheiro com minério de ferro a $100, a 120, a 150 mais ainda. Então eu não tenho aqui um cenário base de alta de minério de ferro, não é esse o call. É diferente a visão. Agora, a China, ela provavelmente deve continuar demandando a mesma quantidade ou mais do que demandava. Então, e a Vale, ela se beneficia nesse sentido, não pelo volume a mais que ela vai produzir, mas pela qualidade do minério dela ser melhor e isso ter um diferencial, tanto em termos de preço que ela recebe pela mercadoria, como também para o cara que está lá na ponta final na China, para usar esse minério de ferro para fabricar algum outro produto. O Fred, o cenário macro ele tem influenciado bastante, né, aqui no Brasil, e os investidores têm feito um movimento recente, né, de flight to quality, né? Isso tem mexido bastante com as grandes empresas, aquelas consideradas mais sólidas, né, de valor. Como é que você vê esse movimento e por que os investidores têm preferido esse tipo de companhia? Olha, essa é uma excelente pergunta e eu, assim, compartilho dessa visão do que está acontecendo. Quando a gente olha para o fluxo de investimento no ano passado, né, dá para ver claramente que os gringos eles estão comprando bolsa aqui no Brasil, né? E para onde está indo esse dinheiro se a gente está vendo empresa despencando, valendo quase o caixa, né, negociadas a múltiplos muito baixos, principalmente empresas de crescimento, né? Então esse dinheiro ele está indo para empresas mais sólidas, pagadoras de dividendos, principalmente, né, onde você tem ali um fluxo de caixa positivo ao longo do período para carregar o papel, e empresas que têm se beneficiado do câmbio mais alto e conseguem repassar preços. Então, nesse quesito, né, a gente entra nas empresas mais sólidas ali, e por isso que a gente consegue até explicar uma diferença tão grande de performance recente no índice Bovespa, por exemplo, e o índice de small caps, né? Então, e dentro do próprio índice Bovespa, comparando commodities e bancos, por exemplo, né, nessas últimas semanas aí, nos últimos meses, dá para ver claramente essa tendência. Então, hoje, pegando o agregado do dividend yield da Bolsa brasileira, está muito alto. Então, faz sentido investir em empresas que sejam boas pagadoras de dividendo para ter esse fluxo de caixa positivo ao longo de um momento de baixa, né? Então a gente está vivendo um mercado de baixa e nesse momento é natural a preferência por empresas mais sólidas, pagadoras de dividendo, em detrimento de empresas de crescimento. E os juros mais altos também contribui para esse cenário, porque com juros mais altos, a relação do retorno no capital investido em uma empresa de menor porte, né, que é o ROIC, que é o indicador que a gente sempre olha, tem que compensar o custo ponderado de capital. E esse custo ponderado de capital aumenta conforme a taxa de juros aumenta também. Então, acaba que há essa preferência natural por empresas mais sólidas e pagadoras de dividendos nesse momento. E as outras estão sofrendo um pouco mais. Pois é, e dessas empresas pagadoras a gente sempre fica acompanhando, né, as perspectivas, as projeções das empresas que mais podem pagar dividendo ao longo de 2022 e coincidentemente são algumas empresas aí que a gente conversou, né, a Vale principalmente, outra do setor de siderurgia, CSE, a Gerdau, né, siderurgia a Gerdau, também a gente tem Petrobras com bastante possibilidade de pagar dividendos. E aí eu queria saber, né, justamente esse movimento, né, de voltar para essas empresas mais sólidas, essas empresas mais de valor, digamos assim, e elas que acabam pagando mais dividendos, os investidores, eles ficam mais tranquilos com essas empresas, porque quando a gente viu a pandemia lá em 2020, houve um movimento inverso, né? As empresas mais de crescimento, as empresas mais disruptivas, mais tecnológicas. Como que você avalia essa volta, né? Essa questão mais cíclica, né? De voltar aos setores que anteriormente tinham mais visibilidade, aí depois volta de novo a outros setores, enfim. Esse mercado mais cíclico aí,
consegue visualizar essa movimentação, acaba encontrando boas oportunidades também, Fred? Olha, eu acredito que sim, mas é muito difícil você acertar o timing exato de virada, né? Assim, é muito fácil falar depois do que aconteceu, né? Então, depende muito do perfil do investidor também. Eu não acho que aqui a gente tem que ter uma responsabilidade, tem muita gente assistindo e a gente não conhece o perfil do investidor de cada um, né? Mas é claro que você tentar operar considerando o market timing, né? Oferece uma possibilidade de retorno alta, mas também um risco bem alto. Então, resta saber se o investidor está disposto a acompanhar o mercado, né, e tomar esse risco. Então, levando essas premissas, né, eu acho sim que existem oportunidades. E algumas coisas já estão irracionais, já tem ativo que está valendo uma proporção muito relevante do caixa, por exemplo. Né? Já tem ativo que vai dobrar de tamanho e está sendo negociado por EV/EBITDA na casa de 2, 3, atual. Né? Então, existem oportunidades, só que o caminho ele não é linear, né? O caminho ele é tortuoso. Então, nesse caminho de carrego de um ativo hoje que está valendo menos do que o valor intrínseco, pode ser que esse ativo valha menos 20 ainda, menos 30, menos 40, então a gente não sabe. Mas existe sim oportunidade em empresas de crescimento hoje, né, em mercados em segmentos que, por exemplo, são menos afetados por um crescimento menor aqui no Brasil. Né? Agora, eu vejo como natural, olhando historicamente, né, esse movimento em mercados de baixa, há uma tendência maior por parte dos investidores em buscar ativos que pagam um fluxo de caixa, tá? Como é o caso das empresas pagadoras de dividendos, e no caso brasileiro, a gente ainda tem um agravante, que as empresas aqui que são boas pagadoras de dividendos são empresas mais resilientes a cenários econômicos de estresse. Então, a gente está falando aí principalmente o quê? Do setor de energia elétrica, né, que historicamente é um bom pagador de dividendos, dos setores de commodities e do setor financeiro. Então, são setores que vão lucrar, né, faça sol, faça chuva, pibinho ou pibão. Né, eles vão lucrar de qualquer jeito e vão pagar dividendos. Então, acaba que há essa preferência natural. Agora, o que aconteceu em 2020 foi que o mercado ele estressou muito, a gente entrou numa baixa abrupta, né? Aconteceu exatamente o que eu estou falando de alguns ativos perderem ali o valor intrínseco, claramente, e o fluxo de compra ele entrou também em empresas de menor capitalização, porque naquele momento que o mercado ele foi um mercado altista, é natural também que as empresas de menor capitalização, que as empresas que tendem a crescer mais nos próximos anos, também subam mais, também acelerem o ritmo de valorização acima dos índices de referência. Então, eu vejo como natural. Mercado em baixa vai ter essa preferência por empresas pagadoras de dividendos. Mercado em alta vai ter a preferência por small caps. Né? E o market timing ele é muito difícil de acertar. Então eu não sei exatamente quando vai ser o momento de virada que os investidores vão falar, não, as condições melhoraram, vamos agora nos posicionar em empresas de crescimento e small caps. Entendeu? Então isso é isso que a gente tenta acompanhar todo dia aqui na profissão. É verdade. E tem que ficar muito atento, né, Fred, para acompanhar os detalhes, porque às vezes uma notícia ou uma movimentação do cenário um pouco mais macro aí acaba interferindo bastante, né, na análise que você faz. E, inclusive, eu queria te perguntar uma questão, porque você estava falando de cenário com o Daniel Morales, e aí eu estava lembrando que a gente está nessa questão aí de Estados Unidos, eleva juros, não eleva juros, o tapering tira, o mercado aprendendo, né, a lidar, a se movimentar sem injeção de liquidez por parte lá do Banco Central dos Estados Unidos. E aí a gente vê uma movimentação mais alta do dólar, né, que chegou a 5,70, 5,70 e pouco nas máximas. E, claro, acaba afetando algumas empresas aqui negativamente, mas tem outras empresas que são afetadas positivamente. A gente vê quando o dólar sobe que algumas empresas exportadoras, Suzano, Klabin, a própria JBS, entrando num movimento também, né, de alta, justamente por conta de ter os ativos um pouco mais dolarizados.
Nesse sentido, ainda entrando no assunto das commodities aqui, queria saber como que você vê essa questão do câmbio e também esses impactos desse cenário na própria Klabin, na própria Suzano, essas empresas de papel e celulose. Então, eu vejo como positivo para as empresas de commodities de uma forma geral, né? Uhum. E a gente pode adicionar a JBS aí também, nesse bolo, né? E assim, são empresas que com câmbio mais alto realmente tendem a se favorecer. Isso, na verdade, é até complicado falar isso, porque às vezes o câmbio ele é um vilão do balanço, às vezes ele é amigo, né? Então depende do período analisado, mas são empresas que faturam mais, né? Com o dólar mais alto, com esse cenário atual, são empresas que têm um incentivo a exportar nesse momento, nesse cenário. Então, assim, eu vejo como, pelo menos para esse primeiro semestre do ano de 2022, eu vejo que essas empresas elas tendem a outperformar o mercado, tendem a performar melhor do que o índice e do que empresas de crescimento, como a gente mencionou antes, né? Então, o segmento de papel e celulose também é um segmento que hoje a gente está vendo que existe nesse momento uma tendência técnica, né, de alta nos preços, até pensando mais até no longo prazo, quando a gente pensa também na substituição de plástico. Então, eu acredito que existe essa tendência clara do aumento na demanda por embalagens, por papel e celulose. Então, vejo que são empresas... Aqui no Brasil, a gente tem uma vantagem competitiva grande, que é o custo de produção. Então, Suzano, Klabin, Irani, que é uma small cap do setor também, são empresas que podem beneficiar aí nos próximos anos. São empresas que podem também capturar oportunidades nos mercados de crédito de carbono, quando a gente tiver isso melhor desenvolvido aqui, ou quando tiver um acordo global mais sólido relacionado a transações de crédito de carbono. Então, eu acredito que eu vejo com bons olhos o setor. Vejo com bons olhos o setor e todos os participantes, né? A diferença, basicamente, em termos de risco, a Klabin ela acaba sendo a empresa mais resiliente porque ela está presente em todos os segmentos, né? Papelão, fibra curta, fibra longa, fibra fluff, usada para fralda geriátrica. Então, ela está presente ali em todos os segmentos e acaba tendo menos impacto, uma variação brusca no preço da commodity para a Klabin do que para a Suzano. A Irani é uma empresa só de papel e embalagem, né? Então, para a Irani, ela, claro, estamos falando de empresas com risco diferente, com tamanho diferente, mas a Irani ela é a empresa que atua só no território nacional em papel e embalagem, né? Também é uma empresa que se beneficia do e-commerce, né? Quando você pede alguma coisa na sua casa, chega num papelão, normalmente um papelão ondulado, né? Numa embalagem. Então as pessoas também estão pedindo mais coisa em casa. É natural que essa demanda aumente ali e seja sustentada nos próximos anos. Então, principalmente no segmento também de alimentar, né, de comidas, né? A Irani tem uma participação grande. Então, eu vejo com bons olhos. A Suzano é a única que está estritamente relacionada ao mercado de celulose e fibra curta, que é a commodity, né? Ela acaba produzindo ali 10, 11 bilhões de toneladas por ano, enquanto a Klabin só tem 1 bilhão de toneladas, mais ou menos, da fibra curta. A Suzano ela é a maior, né, em termos de volume, mas ela está posicionada ali na commodity, né? Então, pensando em dólar e pensando em commodity e o preço da celulose subindo, Suzano é a melhor opção. Mas pensando num cenário moderado, onde a gente não está tão seguro sobre essas outras variáveis, Klabin seria a melhor opção. Irani é uma aposta, uma tese de crescimento. Boa, maravilha. Fred, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente no BMC Market. Um abraço para você e até uma próxima, então. Obrigadão, valeu pelo convite, é sempre um prazer. Obrigado ao pessoal que está assistindo. Até a próxima. Valeu. Valeu, Fred. Até uma próxima. Então, esse foi o Frederico Nobre, analista da Warren, aqui com a gente, batendo um papo sobre commodities, né? Falou de Vale, falamos de Suzano, de Klabin, de Irani, enfim, de todo esse cenário, né? Fly to quality, Daniel Morales. Um bom termo aí do mercado que a gente tem visto bastante e muitos gestores, muitos analistas que tem passado aqui com a gente está falando sobre esse voo para a qualidade aí, ao invés de empresas de crescimento, mas empresas mais sólidas, né? A gente tem visto gestores falando empresas sólidas, empresas seculares, entre aspas aí, empresas que já sobreviveram a muitos problemas, muitas guerras e acabaram passando aí e
vendo, né, como que se adequam a todo esse cenário de grande volatilidade. É isso então, Daniel Morales. Boa. Vamos dar aquele último giro de mercado antes da gente ir para a fase final aqui do nosso BMC Market? Bora lá, Felipe. A gente ainda monitorando aqui o Ibovespa, cai agora 1,11% aos 101.580 pontos. Nos papéis aqui em alta, aqui os Minas com 3% de alta, a Companhia Siderúrgica Nacional com 2,53%, Pão de Açúcar 2,64%, Braskem 2,01%, Equatorial 1,78%, Bradesco 1,73%, JBS 1,67%, subindo também Marfrig, Copel, Santander, Ambev, Eng, Vivo, Telefônica também em baixa aqui. Interbanco aqui, o Banco Inter caindo 9,65%, Melios 6,90%, Magazine Luiza caindo agora 5,95%, Apivida 4,44%, Raia Drogasil, Redditor caindo 4,54%, Qualicorp 4,39%, BRF 4,35%, Idux também caindo, Intermédica positivo, Via, Pets, BR Mall, Sul América também caindo nesse momento. O dólar subindo 0,70% aos R$ 5,70, Felipe. Beleza então, Daniel Morales. É isso, chegamos à reta final. Antes de eu encerrar aqui, deixa eu só ver como é que tá a bolsa lá nos Estados Unidos, que a gente estava vendo um movimento de queda lá, Morales. Dow Jones segue caindo, viu? 1,10%, o S&P 1,40%. A Nasdaq reduziu um pouco as perdas, mas baixou um pouco dos 2%, mas está com 1,93% de queda agora às 3h09. Bolsas internacionais nesse movimento de baixa, assim como a Bolsa Brasileira, ou a Bolsa Brasileira, assim como as bolsas internacionais, uma seguindo a outra seguindo a uma. É isso, Daniel Morales. Vamos então finalizar? Desculpe, você ia falar alguma coisa? Não. É que eu admiro, às vezes, as suas palavras. Aqui, Obrigado. Daniel Morales, não faça isso. Bora lá, então. É um filósofo. Tá certo, então. Tá certo, Morales. Então, voltamos amanhã? Voltamos amanhã. 2 horas da tarde. Depois às 2, mas eu continuo antes, né? Vou estar antes com o BMC Stock e logo em seguida com o BMC Market. É isso aí, estamos então juntos. Valeu, então. Abraço pra você. Até amanhã, Morales. Abraço. Valeu, é isso aí, pessoal. A gente também vai ficando por aqui. Esse foi o BMC Market dessa segunda-feira. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia sempre aqui. E vamos que vamos nessa segunda semana de janeiro. Você fica agora com o Alexandre Cabral e o programa Cenários, debatendo uma série de assuntos aí, setores, o que veremos a partir de 2022 nesse setor. É o que você vê agora no programa Cenários. Eu volto amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.